Vamos conversar sobre as regras no condomínio. As regras no seu condomínio mudaram? Provavelmente sim. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Carpati, que é advogado, especialista em questões condominiais. Cadê o Dr. Rodrigo? Por Skype ele vai entrar? Ah lá, doutor Rodrigo! Olá, Regina, tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo que não nos falamos, hein? Faz tempo, você estava esperando eu entrar aí fisicamente, mas nesse momento de pandemia eu estou aqui através do vídeo. Não, eu já esperava por Skype mesmo, doutor. Tá bom. Ô, doutor, no meu condomínio muitas regras foram, eu não sei se ajustadas, criadas, alteradas, mas muito do que se fazia antes, a gente não pode mais fazer hoje. Isso tem sido regra nos condomínios do Brasil? Tem sim, Regina. Os condomínios mudaram de perfil. Nós temos aqueles condomínios que habitualmente as pessoas iam fisicamente, saíam ali pela manhã e iam fisicamente ao seu trabalho, as crianças iam para a escola, a esposa ia trabalhar, e hoje as pessoas concentram todas as atividades, ou grande parte delas, dentro das residências. Então, aqueles condomínios estritamente residenciais passaram a ter um perfil diferenciado. Em função disso, as regras precisam rapidamente ser ajustadas, o que tem ocorrido nessa pandemia, trazendo uma nova situação para o condomínio. Áreas comuns, algumas abertas, outras fechadas, regras para a utilização de espaços modificados, realização de obras modificadas e um público cada vez maior dentro das unidades, o que traz uma dificuldade tremenda para gerir um condomínio. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos às perguntas do pessoal de casa, aí a gente já vai expandindo mais a nossa conversa, pode ser? Lógico. A primeira pergunta foi enviada pela Lidiane. Comecei a trabalhar de casa e na mesma época o meu vizinho de cima iniciou uma obra no apartamento. O barulho me atrapalha demais, já que faço reuniões praticamente o dia todo. Tem algo que possa ser feito nesse momento de pandemia? É permitido fazer obras? Olha, essa é a primeira situação extremamente importante trazida pela Lidiane e que está trazendo transtornos não só para ela, como para muitas pessoas. É sim possível a realização da obra, mas também precisa existir um bom senso, porque ela também tem o direito de trabalhar dentro da própria residência. Então, no passado, ela poderia nem notar essa obra sendo realizada, porque ela sairia para o trabalho e voltaria no final do dia, pegaria o filho na escola e voltaria no fim do dia sem que notasse a obra. Nesse momento, o condomínio precisa rapidamente se adequar, trazer regras provisórias, se for o caso, ou alterar a convenção e o regimento interno para impor horários diferenciados para obras, equipamentos que podem ser utilizados em determinados momentos para que as pessoas possam, dentro das suas residências, continuar exercendo as suas atividades, mesmo quando uma obra é realizada dentro do edifício. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Carla. A síndica fechou a academia do meu prédio alegando seguir orientações de segurança. O fechamento das áreas comuns é uma regra e é obrigatória? Então, Carla, não existe uma regra obrigatória. Nesse momento de pandemia, a gente não pode falar em situações absolutas. O condomínio ele vai ter que analisar a conjuntura dentro do município, dentro do estado em que ele se encontra, quais são as leis naquele momento. Por exemplo, em São Paulo, as academias hoje podem funcionar com um percentual menor de usuários. Então, isso também é transferido para condomínios. Em alguns municípios, nós temos a proibição da utilização das academias. O que é importante mencionar é que o síndico ou a síndica não podem, ao bel prazer, tirando da cabeça deles, impor um procedimento dentro da convicção dele. Ele precisa embasar juridicamente, com base na legislação estadual ou municipal, para transformar aquela situação imposta pelo Estado também dentro do condomínio. Por exemplo, 40% de utilização de academia numa área comercial, ela transfere isso para dentro do condomínio. Perfeito. Então segue a orientação da cidade.
Perfeito, Regina. Deve seguir o que impõe a cidade. Perfeito. Mais uma, da Eliane. Reparei que no meu prédio algumas pessoas insistem em andarem sem máscaras nos corredores e halls de entrada. Já foi avisado, mas tenho a impressão de que nada mudou. Pode-se aplicar multas para essas pessoas? Então, Eliane, pode sim. A lei federal impõe a utilização de máscaras, inclusive a não utilização de máscaras pode trazer aí uma contaminação em massa e pode, inclusive, incorrer num crime previsto no Código Penal, que é não seguir uma medida sanitária imposta pela autoridade. Isso no âmbito federal, mas dentro do condomínio ele pode também ser multado com base na convenção do condomínio por trazer um risco à segurança dos demais moradores. Perfeito. Doutor Rodrigo, me dá um minutinho? Já venho. No meu condomínio é tão engraçado porque tem um monte de criança brincando e tem um monte de gente trabalhando na varanda. Então eu fico imaginando essas pessoas trabalhando na varanda, cada reunião séria. Sabe? Um povo sério, assim, sei lá, deve ser advogado e tal. E a molecada lá. Manda... Olha, um salseiro essa pandemia. Vamos continuar então conversando sobre condomínios com o doutor Rodrigo Carpati. Tem mais perguntas do pessoal de casa. Vamos na sequência? Lógico. Então vamos lá. Caroline, um dia desses, um dos moradores achou que era de bom tom dar uma festa no prédio. Isso gerou um mal-estar geral, reclamamos para o síndico, mas ele disse que como a festa era dentro do apartamento, nada poderia ser feito. Numa situação dessas, realmente não se pode fazer nada? Com certeza, essa pessoa, esse usuário, esse condômino, ele comeu bola, porque ele vai aí contrariar o que nós temos no ordenamento jurídico hoje, os decretos em âmbito estadual, municipal e também em âmbito federal, para a não proliferação da doença, com medidas de não aglomeração. Então isso precisa ser considerado, depende do município da festa, e principalmente existe aí uma interpretação errada por parte do morador. O direito de propriedade, ele não é absoluto, ele esbarra no interesse coletivo, no interesse público. Então, se o decreto da região que ele estiver impondo a não aglomeração, o distanciamento social, a realização dessa festa é clandestina e pode ser inibida pelas autoridades sanitárias, inclusive pela polícia. Lá. Então, mas a Caroline falou com o síndico falou que não podia fazer nada. Qual o próximo passo? Então, se essa festa que já ocorreu está resolvida, não tem o que fazer, ela pode efetuar uma denúncia, mas dificilmente vai ser averiguado uma situação pretérita. A próxima vez que ele realizar uma situação como essa, ela deve imediatamente chamar a autoridade sanitária ou policial para impedir. O síndico, ele tem um limite de atuação. Se ele não realizar aquilo que a lei impõe que ele realize, qualquer condômino em defesa do interesse coletivo poderá tomar as medidas nesse sentido para impedir uma aglomeração que coloque em risco a saúde e a vida dos demais. Então, durante o encontro ali, durante a festa, durante a aglomeração, fala com o síndico. Não deu certo, autoridade sanitária e ou polícia. Lembrando que precisa averiguar o que diz o decreto naquele município. Naquele momento. Se for liberado, exatamente. Né, porque muda. Liga para a autoridade e ganha um inimigo para o resto da vida, né? Com certeza, mas preserva a vida. Sem dúvida nenhuma, doutor. A Tatiane diz: o condomínio pode proibir que profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e dentistas, transitem por áreas comuns ou utilizem os elevadores para o acesso às unidades? De forma alguma. Eu entendo a preocupação da Tatiane, mas lembra aquela plaquinha que é colocada no elevador? É vedada sobre forma de qualquer discriminação por sexo, raça, cor, o trânsito dentro dos elevadores. Então isso também impera para o médico que está realizando o serviço dele, está salvando vidas. O que o condomínio pode é tentar adequar um protocolo, pedir para que aquele médico troque de roupa,
antes de ir para casa, ou que até mesmo utilize o elevador de serviço. Mas isso é uma recomendação e não uma imposição. Nesse caso, ele tem o direito de propriedade, ele pode usar os elevadores. É um erro discriminar o médico. Uma pessoa contaminada que não avisou ninguém pode trazer muito mais risco do que um médico que tome as medidas preventivas. Verdade, doutor. Agora a pergunta é da Glória. Chamei meu primo para me ajudar a instalar uma prateleira. Mas quando ele chegou, foi barrado na portaria e alegaram que estava proibida a entrada de prestadores de serviços durante a pandemia, mesmo eu reforçando que ele era meu primo. O condomínio pode fazer isso? Então, nós passamos um momento muito complexo de restrições extremas, onde grande parte das situações foram restritas, mas ninguém pode impedir, por exemplo, daquela pessoa receber um parente. A gente não está falando de uma festa, numa aglomeração, e sim receber uma pessoa. Imagina uma pessoa que tem necessidade de um cuidador, ele ser barrado, ou um vazamento numa torneira, a pessoa se não puder consertar. Então isso não pode ser feito. As situações extremas, com certeza, além de levarem desconforto, não resolvem o problema da pandemia e trazem caos para os usuários do condomínio. Então é muito importante o bom senso e um equilíbrio nas medidas. Isso que eu ia falar. Faltou bom senso é confusão, né, doutor? Com certeza, não tem outra saída. Imagina, você está na sua residência, você não vai poder colocar uma prateleira ou arrumar uma televisão, você tem que ficar... Nós pensávamos que esse momento iria durar muito menos do que ele dura. Imagina uma proibição de 1 ano e meio para a pessoa ver uma televisão ou consertar um filtro. E tem um outro detalhe, e se o primo dela for um prestador de serviço, mas está indo à casa dela como para fazer uma visita e não para executar nenhuma atividade, então não pode receber? Exatamente, não compete ao condomínio julgar essa situação, exatamente. Exato. Mais uma pergunta da Jennifer. O condomínio pode ser responsabilizado por não ter adotado as medidas necessárias? Acho que ele foi responder alguma coisa, peraí. Já venho, pronto, já venho. Olha, tá vendo? Vocês reclamam, mas nessa hora salvou a gente. Ô, Merchan. Não é? Não conseguimos retomar o contato com o Dr. Rodrigo, mas ele volta, porque esse assunto é infinito. Eu vou dar o telefone do Dr. Rodrigo, que é 3095-6000. 3095-6000. O site do Dr. Rodrigo é carpate.adv.br. Carpate com K. Carpate.adv.br. No Instagram, Dr. Carpati, Dr. de doutor, Dr. Carpati. No Facebook, Dr. Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, até breve. Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco, viu?